Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos à série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que está tendo o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Esta série tem como objetivo trazer comentários, análises e artigos de cunho moral para nossa avaliação e apresentar para vocês o que na Revista Espírita separamos, para o estudo, apreciação, avaliação e comentário de vocês, certo? Hoje o estudo será do artigo "O exemplo é o agente mais poderoso de propagação". Depois veremos de que propagação ele está falando. E quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? Olha, está saindo, eu estou me segurando aqui. Estou me segurando. E esse artigo está na Revista Espírita de junho de 1869. Um alerta, ou um esclarecimento. Allan Kardec, ele publicou a Revista Espírita até o mês de abril de 1869. E desencarna em 31 de... Desencarna em 31 de março. E esse Mas você está dando spoiler. Mas você está dando spoiler. Não deixa você fazer isso, não. Tá bom. Antes de eu dar o spoiler, vou apresentar meus companheiros aqui de estudo, de comentário, Henrique Hoffman e Sônia Miranda. Olá, Sônia. Ele está engraçadíssimo hoje. Ó. Isso é vingança por causa do spoiler. Pois então, e aí? Ou melhor, Sônia Hoffman e Henrique Miranda. Olá, Sônia. Olá, Eduardo, olá, Henrique, olá a todos os amigos e companheiros e amigas que estão assistindo o nosso programa, o nosso no sentido de que de cada um de nós, de todos vocês, porque nós estamos nesse processo todo de construção, desse processo de reflexão de todos os artigos da Revista Espírita, e também buscando sempre incentivar vocês para irem até a Revista Espírita, lerem o artigo na íntegra, buscarem outros artigos, passarem a refletir e, aos poucos, ir retirando algumas questões que muitas vezes ficam um pouquinho deturpadas na cabeça de muitas, assim, na mente de muitas pessoas, porque nós, quanto mais vamos ali nos aprofundando dentro da codificação e dentro da própria Revista Espírita, nós vamos entendendo a tranquilidade e um panorama que vai se abrindo com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade. Então, é importante a leitura da Revista Espírita, até mesmo para esclarecer algumas questões que nós possamos ter ou captado ou entendido de uma forma distorcida ou até um pouquinho muito, muito agravante, quando, na realidade, tudo é uma realização bem mais simples, bem mais esclarecedora, bem mais serena, a partir do momento que nós começamos a entender que o Espiritismo veio para nos consolar, veio para nos orientar, e não para nos amedrontar, e não para nos deixar horrorizados diante de algumas situações. Mas antes que eu fique aqui falando e tomando conta do tempo todo, vou dar um tempinho aí para o Henrique se apresentar para nós. Não, eu aproveitei até ler o artigo, Sônia. Aproveitei aqui. Eu já deu tempo, para com tudo isso, ele conseguiu o tempo todo. Eu gostaria muito... Com esse meu bar, todo mundo viu que eu sou gaúcha. Não, eu gostaria muito até que nós tivéssemos assim o tempo, e você pode criar esse tema. Bom, antes de mais nada, bom dia, meus amigos, boa tarde a todos, boa noite, boa madrugada. A vantagem da internet, desses programas, é que você tem a disponibilidade, pode estar aqui nos acompanhando a qualquer tempo.
E eu gostaria muito até de reforçar as palavras de Sônia e de Eduardo e incentivar a leitura, o estudo da Revista Espírita. Você pode baixá-los gratuitamente no site da Federação Espírita Brasileira. Você pode comprar também, a Federação Espírita Brasileira também fornece o livro físico. Mas o importante, como Sônia falou, leiam os artigos de forma até por curiosidade, né? Porque é um passatempo maravilhoso, é uma leitura muito interessante. Agora, o bom mesmo seria formar grupo de estudo, faça você mesmo a formação de grupo de estudo, sugira na casa espírita que você frequenta o estudo da revista espírita. Vocês vão ver que, como Sônia falou, eu brinco que é o chão do espiritismo, né? É onde o Kardec foi ali forjando, através dos artigos da revista, a codificação. Então, não temos nada a perder com a revista espírita, pelo contrário, só temos a ganhar. Bom, então agora eu vou dar um spoiler maior, dizendo que este artigo é uma mensagem do próprio Allan Kardec, mas agora desencarnado. É isso aí, pessoal. Um mês depois da passagem, da morte, né, do corpo físico de Allan Kardec, no dia 31 de março de 1869, um mês depois, no dia 30 de abril, ele apareceu, surgiu, né, foi evocado na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Né? E logo no começo, eu vou pedir para o Henrique ler, ele já fala algumas coisas interessantes que nos surpreenderam. Né? Vamos lá, Henrique? Eu fico assim, entusiasmadíssimo com esse artigo, muito feliz, e essa oportunidade que a gente está tendo de apresentar para vocês. Eu vou ler esse início. Diz ele: venho esta noite, meus amigos, falar-vos por alguns instantes. Na última sessão não respondi. Estava ocupado a Lures. Olha só, ele já tinha sido evocado antes, mas ele estava muito ocupado. Nossos trabalhos como espíritos são muito mais extensos do que podeis supor. E os instrumentos de nossos pensamentos nem sempre estão disponíveis. Tenho ainda alguns conselhos a vos dar quanto à marcha que deveis seguir perante o público. Então, olha, nossa, com o objetivo de fazer progredir a obra que devotei à minha vida corporal e cujo aperfeiçoamento acompanho na erraticidade. Não é emocionante esse início? Então, ele já vai dizendo, já vai mostrando claramente assim, né, o quanto a vida continua. Ele era um homem laborioso, ele era uma pessoa de iniciativas, ele estava trabalhando com tudo isso, e após o desencarne do seu corpo físico, não é? Após ele desencarnar, ele prossegue em atividade, ele não tem essa tal licença pós-morte, ou ele não entra naquela situação de, Perturbação, né? de perturbação. De vários meses. E não, ele prossegue em atividade, e por tudo que ele vem colocando, uma intensa atividade. Afinal, não tem o corpo, não tem mais o corpo físico para trazer o cansaço, a estafa, né, o estresse. Exatamente. Né, e outras preocupações, como pagar conta. Não tem boleto. Eu pensei logo nisso. Eu sou muito materialista, gente. Eu pensei logo no bater boleto. Não, mas o que ele colocou, talvez, não como um empecilho, mas como algo que tem que ser considerado, assim, as atividades que são intensas na espiritualidade, mas também a disponibilidade do médium para ali ou dar a psicofonia ou a psicografia. Ou seja, no momento que o médium assume uma determinada responsabilidade,
ele tem também que entender, hoje está chovendo, eu não vou ao centro espírita, ou hoje eu não vou, hoje está tão bom, eu vou continuar dormindo, eu não vou fazer nada, vou ver. Não, tem que entender o médium que ele assume um determinado compromisso e que muitas vezes esse compromisso pode repercutir na dificuldade que alguns espíritos têm em se manifestarem. Claro que a gente não vai trabalhar aqui com uma questão assim de uma exigência, de uma inflexibilidade total, mas o médium ele precisa assumir responsabilidade sobre os compromissos assumidos, não é? E às vezes, Sônia, você está ali de corpo presente, por assim dizer, mas o espírito não está ali. Você não está preparado. Está ali no trabalho, o corpo está ali, mas tu está pensando na lista do supermercado, que tem que levar o filho para a escola, que tem que buscar o filho para a escola, que tem que lavar roupa, que tem que passar roupa. Não é assim, pessoal. Sabe? É uma questão de se posicionar, de se concentrar, de fazer leituras edificantes, não é? De abrir um processo de sintonia, por melhor que seja o espírito, e Allan Kardec era um espírito já evoluído, era e é, não é? Sim. Mas aí é difícil, quando o médium também não se esforça, daí fica complicado. Ele fala, os instrumentos de nossos pensamentos nem sempre estão disponíveis. Isso não quer dizer que você esteja disponível na casa espírita. É disponível, né, na sua sintonia, na sua disciplina, né, na sua boa vontade. Então, é isso que ele está dizendo. E outro aspecto importante nesse primeiro parágrafo, né, é que ele, além dos trabalhos intensos que ele já estava realizando na erraticidade, ele continuava acompanhando a divulgação e a continuação do trabalho da doutrina espírita. Sim. Né? Ele não abandonou a continuação, né? Provavelmente da revista espírita, da divulgação dos outros livros, né? Trazidos por ele. Ele estava ali firme e forte, né? E o que nos dá até uma tranquilidade, porque, primeiro, nós não nos transformamos em outra pessoa, em outro ser, vamos dizer assim, quando desencarnamos. Continuamos da mesma forma. Então, se somos laboriosos, continuaremos trabalhadores. E se nós nos afeiçoamos ao local de trabalho, estamos indo bem, se for a vontade de Deus, nós vamos continuar ali. Ou alguma causa, não só o local de trabalho, mas alguma causa. Sim, né? Nós vamos continuar ali. Então, nós não vamos nos afastar, né, daquilo que é importante para o progresso da humanidade. Então, é claro que nós vamos nos colocar sempre no local onde o nosso coração está. Então, se nosso coração está no trabalho com as crianças, com os idosos, com o estudo, nós estaremos ali, tranquilamente, continuando essa tarefa. E isso é importante que as pessoas possam perceber, porque até mesmo, muitas vezes, isso pode começar a trazer para algumas pessoas que têm um medo desse processo de transição do desencarne, da morte, tirar essas fantasias, tirar esses medos, muitas vezes criados de uma forma muito absurda, no sentido de achar que vão passar por um mal-estar horroroso, que vai ser um período de muita, assim, porque tendem a generar, de muita perturbação, porque muitas pessoas generalizam as situações, porque aconteceu para um, vai acontecer para todos. É como a Henrique fala, né? Assim, pessoal, não é desse jeito. É como a Henrique fala, né, que nas obras de André Luiz, né, existem vários estudos de caso. São estudos de caso. A pessoa lê um daqueles casos e generaliza, né? Acha que vai acontecer
com ela aquele desencarne, né, bastante perturbador que estava naquele caso que o André Luiz comentou. Né? Afinal de contas, o André Luiz tem uma assim, é vastíssima, não é? O número de livros, são vários livros, mas algumas pessoas leem 1 ou 2 ou 3 livros e pronto, acabou. Acham que aquilo ali está contido tudo. Não! Ou vamos ler na íntegra, vamos assim nos aprofundar, vamos conversar, vamos trocar e ver. Então, daí a gente vai começar a perceber o quanto essa dinâmica do desencarne, a dinâmica de estar na erraticidade ou estar na espiritualidade, traz para algumas particularidades, para outras particularidades. Então, nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos, até mesmo para desfazer de dentro de nós, do nosso consciente ou do nosso inconsciente, nós desfazermos algumas coisas que não ficaram bem claras, que ficaram bem complicadas e bem até mesmo, né? Como diz o Mário Quintana, esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, muitas vezes são aquelas pedras que estão atravancando o nosso caminho de entendimento. Então, nós precisamos, para poder voar, para nos tornar passarinhos e voar, nós precisamos o quê? Ter contato com a obra, conversar, estudar, nos libertar, nos emancipar. E como é que a gente faz isso? Pelo diálogo, pela leitura, pela meditação, pela compreensão, pela busca de material que realmente possa ser orientador e confortador. E o Kardec ele vai dar umas recomendações para a gente. Ele vai recomendar que nós sejamos tolerantes, afetuosos, simpáticos com todos, né? E com os incrédulos. Olha que coisa interessante. Incrédulos e ignorantes, né, também. Ignorantes, né? Que nós vamos encontrar no nosso caminho. Ignorantes das coisas espirituais, né, que ele quis dizer. Sim, sim. Porque o que acontece? Ele está falando, né, de exemplo. Ele está falando de exemplo. Ele não está falando da gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Então, é aquele velho ditado, né? O argumento, né? As palavras podem até nos convencer, mas o exemplo é que vai arrastar, é o exemplo que vai dar vai apontar o grande caminho que as pessoas vão ali seguir. E o Kardec vai recomendando para a gente tolerância. O exemplo da tolerância, o exemplo da simpatia, o exemplo de estar ali, não é, no trabalho de consolação, o exemplo, enfim, essa é a propagação, é o exemplo que vai estar propagando o quê? Não é? A mensagem cristã e doutrinária. Não, já pensou um coordenador de estudo falando assim, gente, ele é tão chato, nossa. Né? Então, o que o coordenador de estudo tem que fazer? Ele tem que andar com um livrinho debaixo do braço, né? Ele tem que dar ali o exemplo da leitura, falar algumas curiosidades, algumas observações que ele fez. Então, o coordenador de estudo tem que estar ali à frente. E, claro, olha, pegando realmente o exemplo, ser simpático, ser agradável, ver aquilo ali está fazendo bem a ele. Esse é o grande exemplo. Né? Em todas as ocupações que você está. Você tem que demonstrar, né, tolerância, né, com aquelas pessoas que não se afetam. Né? Como é que a pessoa não lê? Meu Deus, isso que absurdo, a pessoa não gostar de ler. Tem gente que não gosta de ler. E aí vai ler, ou vai fazer outro tipo de leitura. Não como Eduardo e Sônia. Eduardo e Sônia não leem um livro. Eles escutam um livro. E aí, às vezes, a pessoa... Oi. Aí é que está. Então, assim, nós trabalhamos com essas inteligências múltiplas, há pessoas que elas não conseguem se concentrar sentadas, pegar um livro então, quem sabe um estudo, um comentário, as pessoas lendo, não é?
Um audiolivro. Um audiolivro, ou um grupo de estudo, um vídeo, enfim, outra pessoa lendo para elas. Muitas vezes as pessoas elas prestam muito mais atenção quando alguém faz a leitura para elas. Então, nós também temos que observar tudo isso. Se a pessoa não está conseguindo ler, se ela não está conseguindo, e isso faz parte da tolerância que Allan Kardec vem também trazendo, a tolerância para o ritmo de aprendizagem de cada pessoa. Não é essa questão assim, não, eu não estudo hoje, mas um dia, quando eu me aposentar, eu vou estudar. Primeiro que eu não sei nem se as pessoas nem têm certeza se vão se aposentar, não é? Então, quem sabe a gente começa a achar estratégias para começar a colocar aquilo a partir do presente, do momento. Como é que nós podemos fazer isso? Isso é ser tolerante. É tolerante não no sentido de simplesmente acatar, acolher de uma forma passiva, mas vamos começar a pensar assim, tá bem, vamos aceitar que alguém não esteja conseguindo se esclarecer desta forma, mas quem sabe há uma outra maneira, há uma outra forma de fazer isto, não é? Exatamente. E vejam, é o quê? É o exemplo. A gente está falando de exemplificar. Então, você vai indicar e... Bom, o que a pessoa até pode fazer? Você pode gravar. Olha que coisa interessante. Você gosta muito de ler, tem condições de ter alguma facilidade de locução, você pode gravar o livro e levar para essa pessoa. Na hora que você estiver lendo, né, lê em voz alta, grava, leva, ou faz um grupo de leitura. Olha que coisa maravilhosa. Isso, gente, é exemplo, que o exemplo é a forma que você vai ter de trabalhar. Quando a gente dá o exemplo, é porque a gente está em atividade. E aí você trabalha. E você pode fazer, além do grupo de estudo, um grupo de leitura. E aliar os dois. Olha que maravilha. Não é? Olha, eu estou achando que esse programa vai ficar em 2 partes, hein? Estou achando. Estou só desconfiado. E muitas vezes até pode ser até numa atividade recreativa, não é, Henrique? Ali, sentadinhos, né? Um chazinho, vamos conversar, vamos abrir um livro, ler uma mensagem, conversar sobre aquilo ali. Por quê? Por que manter uma atitude tão rígida assim, quando muitas vezes as pessoas precisam, sim, nós precisamos também trabalhar com a flexibilização. E isso faz parte do processo inclusivo. Ser tolerante com as demais pessoas é trazê-las para alguma possibilidade de começar a desenvolver as suas habilidades. E isso faz parte do processo de inclusão e de acessibilidades que nós estamos trabalhando já há algum tempo e que não é um modismo dentro do movimento espírita, e que Allan Kardec, de alguma forma, já deixa isso bem claro, não é? Que nós precisamos envolver todas as pessoas. Olha ali, quando ele fala, envolver também os ignorantes, os incrédulos, não somente os espíritas, não somente aqueles que creem, mas ser tolerantes para com todos, independente da sua condição. Então, isso aí é extremamente importante. Vamos, então, fazer em 2 partes. Eu acho que, olha só, culpa de Allan Kardec. Vamos colocar a culpa em Allan Kardec. Allan Kardec, até desencarnado, ele dá para a gente um manancial de riqueza de comentário incrível. Você vê uma mensagem de Kardec, uma mensagem, não é o trabalho todo. Imagina o trabalho todo de Kardec. A gente está falando de uma mensagem que ele deu e a gente não saiu ainda da metade do estudo. Então, não, a gente não saiu do primeiro parágrafo. A gente não saiu. E olha, a gente está feliz aqui de poder estar com vocês, junto de vocês, e eu aqui também com a companhia de meus amigos, tendo a oportunidade de estudar
uma mensagem de Kardec, então, no plano espiritual, né? E mostrando que é a mesma individualidade, aquele que trazia para a gente essa riqueza para nos fazer estudar. Que beleza, né? Principalmente que, mais adiante, ele vai recomendar a todos, né, os espíritas, que tenham mais duas características, além das já citadas, né, a tolerância, a afeição e a simpatia. Ele vai apontar duas fundamentais para exemplificarmos as nossas atitudes como espíritas, Mas são como os temas do cristãos. próximo capítulo, então. Não, Exatamente. Eduardo, hoje é o homem spoiler. Ele hoje é o homem spoiler. Já É, começou, eu tive que cortar o É, sujeito ali. cheguei a dar spoiler, só Pois é, mas chegou, antecipei, né? né, que teremos mais detalhes importantes nesta mensagem, né, de Allan Kardec desencarnado. Ó, a Então, parte um 2, abraço a gente, todos, a parte um 2 abraço está a todos imperdível. e até a próxima, então. Até a próxima, gente. um abraço e até o próximo encontro.